Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanhais a partir desta página, desta rubrica Filosofia e Vida com o Padre Romão Kisongo Jambo. Esta é a nossa terceira ascensão, depois de termos exatamente definido o que é a filosofia, em quantas partes se divide a filosofia e, sobretudo, termos dado nota introdutória sobre esta ciência, que muitas vezes pensa-se que é apenas teórica quando é na realidade uma ciência prática. Nesta sessão vamos depois falar da filosofia analítica ou especulativa Tanto devíamos sim fazer um recurso à aula passada, onde definimos a filosofia. Certamente ainda ficou aquela temática. Então, depois de tudo dito, o que é na verdade a filosofia? Porque encontramos tanta dificuldade em definir a filosofia. Dito de forma simples, é o desacordo entre os filósofos quanto à questão da filosofia se ocupar somente com a análise de conceitos e pressuposições ou ser algo a mais. A maioria dos filósofos que hoje atuam na área concordaria que a filosofia é algo mais que isso, mas discordaria quanto à natureza exata desse algo mais. Examinemos esta discussão mais de perto. A investigação filosófica começou de modo sistemático por volta de 600 a.C., na colônia grega de Mileto. Ao examinar a história da filosofia, é possível distinguir duas formas diferentes, embora relacionadas entre si, de abordar a filosofia. É verdade que dentro de algum tempo viremos com a história da filosofia antiga, em Mileto, na colônia jônica, ali na colônia grega, onde vamos estudar os filósofos da natureza, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras e ali por diante. Hoje então vamos apresentar estas duas formas de abordar a filosofia, que vamos chamá-las exatamente de abordagem da filosofia analítica ou análise conceitual e filosofia especulativa. Filosofia analítica ou análise conceitual é a análise que diz respeito à convicção de que a preocupação exclusiva ou ao menos central da filosofia é o estudo analítico dos conceitos. O trabalho da filosofia é definir termos filosóficos e científicos e esclarecer a linguagem das ideias. Diríamos mesmo que esta abordagem filosófica lida mais com o ramo ideológico. Podíamos citar aqui Platão. O filósofo, nesta vertente, é um analista, mas não no mesmo sentido que um cientista. O cientista procura explicar sistematicamente o mundo em que vivemos. A fim de desempenhar sua tarefa, deve lançar mão da observação, da experimentação cuidadosamente controladas. O algo do filósofo analítico, porém, é bem diferente. O que é que faz, na verdade, o filósofo analítico? Examina as pressuposições e os conceitos básicos que são empregados pelo cientista, pelo moralista e pelo teólogo. O filósofo procura elucidar os conceitos e princípios metodológicos que aqueles empregam de modo acrítico em suas disciplinas específicas. A filosofia analítica não se ocupa apenas com o cientista, o moralista e o teólogo. Cada uma das principais áreas da inquirição possui termos e princípios básicos que necessitam de elucidação. Portanto, vale salientar que o objetivo final desta parte, desta filosofia analítica, é exatamente o raciocínio lógico, é exatamente o argumento, enfim. É uma prática filosófica caracterizada pela valorização da clareza e precisão argumentativa. Aqui não basta dizer o como. O filósofo procura argumentar por que come. Serve-se da lógica formal, por isto, esta filosofia analítica, da análise conceitual, em alguns casos da matemática e ciências naturais. Teve seu início com o positivismo lógico, exatamente com os filósofos Bertrand Russell e o pai da lógica moderna, Gottfried e George Edward Moore, e Ludwig Wittgenstein, filósofo da linguagem.
Embora muitos destes aspectos tenham sido abandonados ou rejeitados ao longo dos tempos, mas foram aspectos muito importantes para o desenvolvimento desta abordagem filosófica chamada analítica. Na filosofia analítica incorpora-se a matemática e poderosas técnicas lógicas, chegando a resultados definitivos, e isso acontece pois os filósofos analíticos atacam o problema um de cada vez, provocando ou refletindo hipóteses sobre aspectos específicos do mundo, da linguagem ou da mente humana. Entre as áreas mais comumente exploradas pelos filósofos analíticos, temos a filosofia da mente e a ciência cognitiva, temos a ética, a metaética, a religião, a filosofia política, nos seus dois campos, libertarianismo e liberalismo, temos a filosofia da ciência, metafísica, temos os objetos abstratos, temos a filosofia da linguagem, a epistemologia e, finalmente, a estética. Portanto, podíamos também nos perguntar o que é a filosofia especulativa. A filosofia especulativa, chamada também filosofia espelho, ok? A partir do nome podemos fazer uma análise de que trata essencialmente esta ciência. Se o espelho é aquilo que reproduz de modo fidedigno o real e captura os seres em uma absoluta liberalidade, nunca se pode esquecer que todo espelho é um simulacro. Simulacro, ou seja, a reação espelho-real não é equívoca, isto é, ilusão, nem unívoca, isto é, representação, mas biunívoca, coimplicação. Isso significa que não é apenas o real que se projeta no espelho, é desenvolvido para a ordem dos seres reais. Um espelho pode espelhar outro espelho. Uma imitação pode imitar outra imitação. Para a filosofia especular, o caminho do conhecimento é rigorosamente o oposto. Não devemos sair da caverna para averiguar o real, como diz Alice de Lewis. A tarefa dessa filosofia especulativa é adentrar deliberadamente o buraco da caverna e atravessar os espelhos que se oferecem. Enfim, esta filosofia vem apenas apagar, aquela teoria de Platão, do mito da caverna. Esta filosofia vai dizer, não precisamos sair da caverna para irmos ao encontro da realidade, pois o espelho só reflete o que é real, não o ilusório. Entretanto, podemos ficar-se nessa caverna, cavar um buraco nessa caverna, adentrarmos e ir ao encontro da realidade. Por isso é uma filosofia das análises profundas, uma filosofia da reflexão profunda, uma filosofia que, a partir do que é refletido, busca a origem e a essência do refletido. Sei que uma filosofia assim totalmente idealista pode complicar, no momento, a compreensão. No momento, estamos a lançar as bases para se entender os temas filosóficos que mais adiante abordaremos. Muito obrigado. Esta é a diferença da filosofia especulativa e da filosofia analítica. As duas abordagens de se fazer filosofia. Depois dessas bases lançadas, então já sabemos que existe a filosofia idealista, filosofia realista, filosofia empirista, assim por diante. Entretanto, não se pode falar dessas correntes filosóficas sem se estender esta gama, estas duas abordagens. Muito obrigado. Até a próxima sessão.